Glória a Deus. Eu quero falar essa noite sobre promessas. Promessas de fé. Os assuntos que eu mais gosto de pregar é sobre fé. E a mensagem que eu vou entregar hoje, eu preguei aqui, no primeiro culto que eu preguei aqui, há muitos anos atrás. Se eu pudesse deixar alguma coisa para colocar no meu túmulo, eu diria o seguinte: aqui jaz um homem de fé, vírgula, muito contra a vontade. Não gostaria de estar ali de jeito nenhum, quero subir com Jesus. Mas nem sempre é a gente que manda, nem sempre, nunca é a gente que manda, é o Senhor. Tá certo? Então, esta noite, Deus está sempre disposto a fazer milagres. E é justamente pela nossa fé que nós alcançamos. Minha vida é um milagre. Não vai dar tempo de eu externar tudo isso na mensagem. Por isso, à guisa de informação e introdução. Ô apóstolo, pensei que você tinha sido arrebatado. Ontem eu falei que eu era um menino peraltíssimo na minha igreja. Pior que tinha ali a molecadinha. Naquele tempo não tinha drogas, nem essas coisas de hoje, mas a gente fazia uma algazarra boa. Mas eu queria ser pastor. E um dia alguém fez um apelo, eu fui lá na frente, mas o pastor não orou por mim, orou só pelos dois jovens que estavam ali. Mais tarde eu tentei ser pastor outra vez, e depois lá no Rio de Janeiro, quando eu morei lá, em 1959, eu tive um encontro com Deus na praça, e logo depois eu fui ali na Rua Silva Jardim, número 23, onde está a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Falei com o reverendo Amantino, que eu queria ser pastor. E ele me deu um balde de água fria em cima, e eu saí de lá vendendo azeite a tostão, a garrafa. E vim para Rolândia trabalhar na fábrica de sabão do meu pai e do pai da dona Nilva, que está ali, minha irmãzinha querida. Eu precisava de limpeza mesmo, então trabalhar na fábrica de sabão era uma coisa boa. E um dia, um jovem Saulo, conde, falou comigo: você não quer ser pastor? Falei: já estou querendo ser pastor desde quando eu tinha 10 anos. Até agora ninguém me deixou. Então fui para o seminário, sem estudo ainda. Fui para o seminário e fiz 1 ano. Mas eu fiz artigo 91, Madureza, fiz 4 anos em 1. E dali para frente, fiz mais 5 anos de seminário. E Deus me trouxe aqui esta noite como pastor. Não faz muito tempo, um rapaz que pastor no primeiro ano, ele foi lá no meu escritório e disse: pastor, eu estou desistindo de ser pastor. E você vai desistir também. Eu falei: ué, o que tem uma coisa com outra? Você vai desistir e eu também vou desistir. Você vai desistir porque você não quis ser pastor. Eu fui escolhido para ser pastor. Eu não sei fazer outra coisa a não ser pastor. Então eu vou ser pastor a vida inteira. Custe o que custar, passe o que passar. Eu já tive alguns trânsitos na minha vida. Numa viagem de Roma para a Ilha Sardenha, um navio quase afundou com a gente. Fiquei enroscado num espinhel aí no Rio Paraná. 2, 3 vezes com os meus filhos quase morremos em tempestade no Paraná. Não é? Tive um problema de avião, na África do Sul, chegando na África do Sul. E ontem, ou melhor, foi ontem? Ontem, quando eu vim de São Paulo, eu passei outro susto. Porque quando o avião já estava na pista, que deu aquela acelerada assim, de repente ele deu uma freada, que nós fomos lá na frente assim.
Depois ele falou que pensou que o avião pudesse ter algum problema, por isso que ele brecou assim. Podia ter avisado pelo menos, né? Eu até agora ainda não desmisturei. Lá dentro misturou tudo, hein? Coração, fígado, misturou tudo esse negócio assim. Fui sequestrado. Fiquei muito tempo na mão de bandidos. Um revólver aqui para salvar uma criança de 10 anos. E tive uma série de intempéries, mas nenhuma delas me tirou o desejo de ser pastor. E eu vou continuar nessa lida até o final da minha vida. Amém? Saí 17 vezes do país. Fiz contrabando de Bíblias. O único contrabando que Deus deixa fazer. Visitei os países comunistas. Fiz 15 dias de curso de espionagem na Holanda. Depois atravessei as duas Alemanhas, hoje são unificadas. E fui até a terra do Papa, na Polônia, a 10 quilômetros da Checoslováquia. Quase que fui preso por 2 vezes, por 3 mulheres, com muitas patentes assim. Ser preso ainda por mulher, aí como diz o Datena, por favor, né? E Deus tem nos preservado. Caipira. Um dia eu falei para o meu pai assim: pai, um dia eu ainda vou a Jerusalém. Papai falou assim: olha, não sonha muito alto que você quebra o nariz. Mas um dia, há muitos anos, quando ninguém ia a Jerusalém ainda, naquele tempo, há muitos anos, eu estava numa limusine, e quando numa curva assim, os faróis bateram em cima de uma placa verde bem grande assim: Welcome to Jerusalém. E eu me belisquei assim e falei: ó, o caipirinha de Martinópolis aqui, entrando em Jerusalém. Fui lá por 5 vezes, e Deus tem dado a graça. Fui e estive 30 dias na Coreia. Estive com Paulo Yong-Cho. Naquele tempo a igreja dele tinha 600 mil membros, 21 mil diáconos, 600 pastores e 14 mil células, só com mulheres tomando conta. As mulheres são bênçãos, e elas têm que ser bênçãos mesmo, porque elas que trouxeram pecado para nós nos enfiamos nisso. Elas agora têm que dar um jeito na vida, né? Mas as mulheres são muito abençoadas. Foi para uma mulher que Jesus, na beira do túmulo, logo que saiu do túmulo, já se apresentou para uma mulher, porque ele queria que a notícia corresse rápida ali em Jerusalém. Então, a tardinha Jerusalém inteira já sabia que Jesus estava vivo, não é? Mas foi para uma mulher que Jesus falou a primeira vez que ele era o Messias. Então as mulheres são muito abençoadas. São tão inteligentes que escolhem nós para marido, não é? Aleluia. Eu estava fazendo essa introdução toda até o meu chefe chegar, porque ele tem que estar aqui junto comigo. Promessas de fé. No livro de 1 Reis, menina, hoje você trouxe chá? Não, eu quero saber que você vai lá para Maringá. Viu? Ela é linda, né? Eu duvido que algum pregador algum dia chegou aqui e tivesse chá aqui no púlpito. Você já bebeu chá aqui? Não? Já bebeu chá aqui? Não. Foi a esposa do apóstolo que mandou. Depois eu dou um gole para vocês.
Primeiro livro de Reis, capítulo 8. Esse versículo está depois da oração de Salomão, 8:56. Vou repetir que esta mensagem eu preguei a primeira vez que eu preguei aqui na igreja do apóstolo Edmilson. Bendito seja o Senhor. Todos já acharam? Calma, se não acharam, acharam lá. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Na minha tradução está dizendo, segundo tudo o que prometera. Não falhou nem sequer uma de todas as suas boas palavras. Na minha tradução está, não falhou nenhuma de todas as suas promessas, que falou por intermédio de Moisés, os seus servos. Graças a Deus. Então, preste atenção. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou como criaturas dele. E nós somos criaturas de Deus. Há um engano generalizado no mundo inteiro quando todas as pessoas pensam que são filhos de Deus. Qualquer coisa diz, olha, eu também sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Ledo engano. Só é filho de Deus aquele que passou pela conversão. E isto, claro, está em João 1,12, que está dizendo que nós podemos ser filhos de Deus quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso eterno e suficiente Salvador. E Deus não tem compromisso com as criaturas, a não ser de dar-lhes condições de serem salvas. Mas Deus tem compromisso com os seus filhos. E vou falar uma coisa agora, eu sei que vocês não se ofendem e Deus vai não se ofender mesmo. Deus não faz mais do que sua obrigação de cuidar de nós, porque nós somos os seus filhos. Por isso você não precisa ter cerimônia para falar com Deus. Às vezes a pessoa, para orar com Deus, muda a fala, estica o peito e põe as duas mãos assim, santo, 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 Deus dos exércitos, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e outros mais. Será que meu filho, quando chega para mim para pedir dinheiro, ele chega, papai, eu preciso de um dinheiro? Não. Ele chega assim e fala, pai, dá uma grana aí. E essa intimidade que você tem que ter com Deus, Ele é seu pai. Ele quer que você tenha esse tipo de intimidade com Ele. Porque eu gosto de falar isso aqui desde quando eu era seminarista. Homo imago Dei. Homem, imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Eu tenho o DNA de Jesus. Eu tenho o gosto de Jesus. Eu tenho o cheiro de Jesus. Eu me pareço com Ele. Uma vez, quando eu estava estudando em Arapongas, no 2º grau, uma professora queria me enfiar na cabeça que eu tinha vindo do macaco. O homem veio do macaco. E eu falei, não, a gente veio de Deus, nós somos imagem de Deus. Não, veio do macaco. E deu uma briga tão forte. De repente eu falei, mas que besteira. Eu me levantei e falei, professora, não vamos brigar mais. Eu vim de Deus e a senhora veio do macaco e tudo bem. Aí ela me deu 0. Quando eu concordei com ela, ela me deu 0. Nós somos a imagem de Deus. Aleluia. Você crê nisso, né? Muito bem. Quantos aqui trouxeram sua Bíblia? Levanta bem alto.
Olha que coisa linda. Isso é digno de fotografia. Não há diabo que aguente esse negócio aqui, não. Mas preste atenção, hoje tem Bíblia para a mulher, Bíblia para o homem, Bíblia para a noiva, Bíblia para a criança, em letra grande, grandona demais, e tudo. Mas no tempo de Jesus as Bíblias não eram assim, não. Eram rolos. O livro de Isaías era um rolo grande, feito de couro, de papiro e outras coisas mais. Imagine bem hoje, às vezes a pessoa que se converte, aí eu falo lá, nós vamos ler agora no livro de Mateus. Ela está procurando aqui bem no comecinho da Bíblia, será que não tem Mateus aqui então? Imagine uma Bíblia que não tem nem capítulo e nem versículo, que é um rolo. Como é que a gente poderia ler a palavra de Deus como nós a lemos hoje? Então a Bíblia foi escrita em 16 séculos, por mais ou menos 36 autores, pessoas que tinham o mais alto gabarito de cultura, até aquele que não sabia nada, nada, indouto mesmo, pescadores. E essa Bíblia, ela chegou até nós. E hoje nós temos a Bíblia com capítulos e com versículos. E a Bíblia é um livro de princípio, a Bíblia é um livro de alianças e a Bíblia é um livro de promessas. Repete comigo, por favor. Princípios, alianças e promessas. Para quê? Aliança é princípio para nortear a nossa vida. A Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E aliança para nos dar segurança. A Bíblia nos dá segurança. Nós vivemos num mundo inseguro, mas a palavra de Deus, com as suas alianças, nos dá esta segurança. E as promessas para falar do compromisso que Deus tem com os seus filhos. Deus tem compromisso com cada um de nós. Por isso, cada promessa escrita aqui é um documento, é uma prova da fidelidade de Deus para com os seus filhos, para com a sua igreja. Romanos 4:21 diz: estamos certíssimos que o Deus que prometeu é poderoso para cumprir. Eu fui vereador 2 vezes, candidato a deputado também, mas quer saber de uma coisa? Na época das eleições, olha, todos os problemas da cidade são resolvidos. Não tem mais nenhum problema. É o tempo de maiores promessas que tem. Os políticos fazem muitas promessas. Um dia um candidato estava em cima de um caminhão fazendo um comício ali e diz: olha, eu vou fazer muitas pontes nesses lugares por aqui. E alguém atrás dele disse: aqui não tem rio. E ele parou um pouquinho e disse: pode deixar que eu vou fazer os rios também. Deixa que eu vou, isso não tem problema para mim. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Deus cumpre as promessas, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Eu falei ontem, um pouquinho de microfone, querido, por favor. Eu falei ontem que a esperança pode ser iludida. Eu falei ontem que o amor pode ser iludido, mas a fé nunca vai ser iludida. Você pode perder a sua família. Quantos perdem a família às vezes numa noite só, num dia só? Você pode perder a saúde, você pode perder o dinheiro, você pode perder o nome, você pode perder todo o seu caráter, ir tudo de água abaixo. Mas se você não perder a fé, você tem tudo para recomeçar. O homem que perde a fé, a mulher que perde a fé não tem mais nada para perder.
E por isso, a chave do sucesso do crente é fé. E fé não tem no açougue, fé não tem no supermercado, a fé está aqui no manual do fabricante. Ele nos fez, e aqui está o segredo de nós termos as nossas vitórias em todas as áreas da nossa vida. Você pode dizer amém? Glória a Deus. As promessas de Deus estão baseadas em 4 pilares. Em primeiro lugar, está baseada a promessa de Deus na justiça de Deus. Deus não se engana. Em segundo lugar, as promessas de Deus estão baseadas na graça e na bondade de Deus, porque Deus não se esquece. O terceiro pilar é a palavra de Deus está em cima da verdade de Deus, porque Deus não mente. E em quarto e último lugar, o quarto pilar é a imutabilidade de Deus. Deus não muda, não sofre nenhuma variação. Então isso me dá uma certeza de que Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Isso dá a certeza daquele homem Jó com todos os seus problemas. Ele sabia em quem ele estava afirmando a sua confiança. Você pode dizer amém? Em 1259, um cardeal católico chamado Ugo Sancto Coro, ele dividiu a Bíblia em 1189 capítulos. Então a Bíblia já ficou mais fácil de achar, porque agora tem capítulos. 1455, Gutenberg, o alemão, ele criou a imprensa. E o primeiro livro que ele imprimiu foi a palavra de Deus, e não podia ser outro mesmo. Mais tarde, um pouco em 1551, um inglês chamado Robert Steve, ele dividiu a Bíblia em 31.101 versículos. Se você não acreditar, chega em casa e conta hoje à noite, não é? Você pode fazer isso. Não todos os capítulos, todos os livros da Bíblia têm promessa, menos um. Só o livro de Tito, que não tem nenhuma promessa. Todos os livros têm promessa. Mas o livro de Tito não tem promessa, mas tem aquele que prometeu, está ali. Quando você olha o capítulo 1 de Tito, versículo 2, está escrito ali, aquele na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então não tem promessa, mas tem aquele que prometeu. O Salmo 37, vamos começar primeiro em Deuteronômio. O capítulo da Bíblia que tem mais promessas é o capítulo 28 de Deuteronômios, que tem 133 promessas. Promessas de bênçãos e promessas de maldição. Depende do freguês e depende da opção que o freguês tenha. Depois vem Levítico 26, que tem 94 promessas. Depois vem o Salmo 37, um salmo pequeno, mas tem 43 promessas. E aqui no Salmo 43 tem as mais lindas promessas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Aqui começam as condições. Deus não dá nada de graça para ninguém. Mas pastor, a salvação não foi de graça? Foi para nós, mas alguém pagou. E Pedro disse que não foi nem dólar nem real, nem ouro nem prata, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo que foi pago por nós. E aqui é que está a condição, que muitas vezes você não recebe a bênção, porque você não obedece às condições que a promessa traz.
Você gosta dessa expressão? O mais Ele fará. Então Deus tem que fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas Ele só faz se você entregar o seu caminho a Ele e confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja. Se eu perguntar aqui, o que deseja o seu coração essa noite? Cada um de nós tem algum desejo essa noite. E eu tenho certeza que de ontem para hoje Deus fez milagre nesta igreja aqui. Tenho certeza absoluta. Então agrada. Como você pode agradar ao Senhor? Uma noite eu acordei com Dona Regina, minha querida esposa, me beijando de madrugada, 4, 5 horas. Falei, ué, o que está acontecendo? Está querendo um fogão novo? Ela falou, não, bem, eu estava acordado aqui, olhei para você, achei você tão bonito. Falei, agora? Depois de meio século? Sou bonito desde o primeiro dia, minha santa. Mas ela, quando fez isso, se ela falasse, Nilton, amanhã eu quero uma geladeira de 3 pisos, eu ia comprar. Se não tivesse, eu ia mandar fazer. Como é que você pode agradar a Deus? Pastor, eu agrado a Deus dando os meus dízimos e ofertas. Negativo. Quando você dá seu dízimo e oferta, você não agrada a Deus, você agrada a você mesmo. Porque se você tiver 5.000 e dar quanto para Deus que é o dízimo? 500. Com quanto você fica? Fala alto. Você fica devendo, você tem que pagar água, luz, comida e pagar tudo, você vai ficar devendo ainda. O único que vai ficar para você é os 500 que você depositou aqui no banco de Deus, porque esse vai voltar para você. Então ninguém agrada a Deus dando dízimo e dando oferta, porque isso é obrigação de todo crente. Roubaram a igreja batista, roubaram um mundo de instrumentos, tudo da igreja batista, e depois pegaram os ladrões lá, e o delegado mandou chamar o pastor, vem aqui reconhecer o ladrão. Ele falou, eu não vou lá não, minha igreja está cheia de ladrão, ninguém prende. Agora pegar um ignorante lá que não sabe nem o que está fazendo. Dura esse discurso, meu santo, mas é a palavra. É a palavra. Como eu posso agradar a Deus? Pastor, eu agrado a Deus vindo na igreja. Lugar de crente é na igreja. Quando você não vem, o diabo vem e senta no seu lugar que você está acostumado. Pastor, diabo entra na igreja? Ele entra na igreja e vem no púlpito comigo aqui, tentando mudar a mensagem para eu não pregar nisso, para eu não pregar aquilo. Mas pastor, o senhor não amarra o diabo? Ninguém até hoje conseguiu amarrar Satanás. Só quem vai amarrar Satanás é o anjo do capítulo 20 de Apocalipse, que vai descer dos céus com a corrente e vai amarrar o diabo. Ninguém amarra. Você pode falar 1000 vezes para o diabo, está amarrado nada. O que você pode é neutralizar a ação dele. Isso você pode fazer, mas amarrar, não. Então, há 2 coisas na Bíblia que traz alegria para o crente. Uma é quando ele contribui. Deus ama o que dá com alegria. E alegrei-me quando me disseram. Você não fica alegre quando entra na casa do Senhor. Você fica alegre lá na sua casa quando alguém me disseram. Quando alguém fala assim, vamos para a igreja? Outra vez? Nós já não fomos ontem. Mas quando você se alegra, você sai de lá para vir para a igreja, essa é a atitude do crente. Então, como você pode agradar a Deus? Não tem um versículo na Bíblia que fala como você pode agradar a Deus, mas tem um versículo que fala que você pode desagradar a Deus. É impossível sem fé agradar a Deus. Fale comigo, sem fé
É impossível agradar a Deus. Eu inventei um outro versículo. Com fé é possível agradar a Deus. Fala para o seu irmão, você agrada a Deus com fé. Aleluia! Você agrada a Deus com fé. Graças ao Senhor. Isaías, Jeremias e Ezequiel juntos, eles têm 3.086 promessas, os 3 livros. Dá mais ou menos 1/3 das promessas da Bíblia. 35% das promessas da Bíblia estão em Isaías, Jeremias e Ezequiel. Quando você olha para a palavra de Deus, aqui estão nada menos de 8.810 promessas na minha Bíblia e na sua Bíblia. No mínimo. Será que não tem nenhuma promessa para você essa noite? Tem? Cada 8 promessas da Bíblia, 7 estão no Velho Testamento e uma está no Novo Testamento. Agora, dessas 8.810 promessas, 7.706 estão no Velho Testamento, 1.104 estão no Novo Testamento. Então, quando nós olhamos isso aqui, a gente fala, e essas promessas são para quem? 7.487 promessas. Fale comigo, 7.487 promessas são de Deus para nós, de cima para baixo. São promessas verticais. Quando você olha de Gênesis até Apocalipse, todos os homens e mulheres da Bíblia fizeram apenas 290 promessas para Deus. Só tem 290 promessas daqui para lá. De 290 promessas, 235 estão no livro de Salmos. Considerando que Davi escreveu a maioria dos salmos, dá para pensar que só Davi que prometeu alguma coisa para Deus. Você fala assim, pastor, eu vim à igreja segunda-feira hoje, e o homem fica dando uma aula de matemática aí, número dali, número daqui. Espera um pouquinho, take it easy, my friend. Deus vai dar para nós aqui aquilo que Ele precisa essa noite. O manjar está preparado, tá certo? Glória a Deus. Sabe, de promessa de homem para homem, de homem para mulher, quantas promessas tem na Bíblia? Vocês dois são casados? Amém? Bem casados? Glória a Deus. Quando ele foi casar com você, ele te encheu de promessa. Olha, eu vou te dar um fogão autolimpante, daqueles 6 bocas e tal, uma geladeira assim e tal, uma coisa, pá. E ela, quando casa, vai morar debaixo da ponte de Parada de Lucas. Mas sabe quantas promessas tem de homem para homem, de homem para mulher, de mulher para homem? Na Bíblia tem 991 promessas. Tem muito mais promessas na Bíblia, promessas horizontais, promessas humanas, do que promessa para Deus. Agora, os anjos fizeram 28 promessas. 22 desses 28 promessas estão no livro de Lucas. No livro de Lucas você vai encontrar muitos anjos fazendo promessas ali. A Maria, isso, aquilo, o marido de Isabel, e muitas promessas ali. Até o velho diabo fez promessas. Ele fez 2 promessas na Bíblia. Uma delas ele fez para Jesus. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus deve ter falado o seguinte, seu diabo, vem aqui. O que você vai me dar? O que eu vou te dar?
eu vou te dar todo o ouro, toda a prata, todo o pré-sal do Lula, eu dou tudo para você, pode deixar que, olha, eu vou te dar muita coisa aqui, você nem sabe, tudo isso, olha, eu vou pegar esse dinheiro que esses bandidos estão pegando aí, vou devolver, trazer tudo para você aí, até aquilo que está lá na Suíça, em tudo quanto é lugar, eu dou tudo para você. Jesus disse para o diabo: você não conhece o Salmo 24? Que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que neles há, tudo é de Deus. O diabo não tem nada. O diabo só tem uma fábrica de guerra e de mentira, e nem alvará um infeliz não tem. Sabia que eu descobri que o diabo, ele está aqui, ele não está legalizado aqui no mundo. Jesus é legalizado porque nasceu aqui. Jesus veio daqui da terra, ele nasceu aqui. Agora o diabo não. Quando uma pessoa está nos Estados Unidos e não tem documento de lá, ainda não é legalizado lá, o que ele é lá? Hein? Ilegal, tem outra palavra. Clandestino. Satanás é clandestino aqui no mundo. Por isso tudo isso que ele promete para nós é mentira, é mentira. A promessa de Deus é verdade. Jesus, ele está aqui legalizado. Glórias ao Senhor. E Paulo, escrevendo a 2 Coríntios 1:20, diz: todas quantas são as promessas de Deus, tem em Jesus o sim. Aleluia. Promessas de fé. O que é fé, irmão? O que é fé? Eu me lembro de ter falado isso em milhares de lugares onde já passei na minha vida. O pastor, num culto, falou para o diácono: o que é fé, irmão? E o diácono levantou depressa e disse: pastor, fé, eu acho que fé é fé que o senhor quer saber, não é? Claro. Então, eu acho que fé, para mim, eu penso, pastor, que fé, não é que o senhor quer saber? Claro. Então, eu acho que para mim fé é fé. Que coisa bonita. Ele falou certinho. Uma definição lógica. Fé é fé. Fé é um menininho pobre, descalço, maltrapilho, numa vitrine assim, olhando, e lá dentro tem um trenzinho caro rodando ali, elétrico, e ele diz: este trenzinho vai ser meu. Isso é fé. Se você tiver 20 mil para comprar um carro, não precisa fé. Você vai lá e compra um carro. Mas se você tiver 20 mil e fé, você vai comprar e fazer um negócio muito melhor. Todas as vezes que eu compro alguma coisa que eu não coloco a minha fé em movimento, eu saio mal. No outro dia eu já saio empurrando o carro. E depois aquele carro é um azar terrível, ninguém compra. É terrível, é duro de vender. Se trocar vem outro pior. Você vai se enroscando, se enroscando, se enroscando. Olha, onde está a galeria dos homens de fé? A galeria está em Hebreus capítulo 11. Ali está a galeria. A fé é a convicção de fatos que se esperam, de coisas que não se veem. Isso aqui é fé. É a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. E quando eu olho para essa certeza e convicção, eu tenho que pensar que realmente Deus está neste negócio. E Ele pode me dar aquilo que eu necessito. Então fé é a certidão de garantia daquilo que está escrito aqui na palavra. É verdade, é para hoje e é para mim. Diga comigo, é verdade, é para hoje e é para mim. Aleluia! Você pode falar aleluia? Glória a Deus. O justo viverá pela fé. Mas tem justo que não vive pela fé.
vive pela fala. O pregador argentino vai pregar na nossa igreja lá. Quando ele começou, ele falou: irmanitos, minha família ficou lá na Argentina chupando manga. O que ele estava falando? Precisava de grana. Já estava pedindo. Se você tem fé, você não precisa pedir. Imagine que eu faço uma oração perto do apóstolo. Oi, apóstolo. Lá em Maringá estamos precisando tanto de uma gorda oferta. Você, oh Deus, toca no coração dele, Senhor. Assim, isso é viver pela fala e não pela fé. Por isso, irmãzinhas, pare de pedir as coisas para o marido. Os coitados não têm grana. Pede para Deus. Deus vai dar para vocês. Deus vai dar grana para o marido que vocês estão pedindo. O que eu faço com a minha fé? Ontem eu falei do táxi, se vocês estão lembrados. Mas a minha fé eu tenho que usar em todos os momentos. Por exemplo, você já orou quando você chupou uma laranja? Você já orou quando você tomou um cafezinho? Você quando vai fazer uma viagem, as malas estão ali, você ora, fala em línguas, geme, chora. Mas para ir no escritório não precisa orar, não, é pertinho aqui mesmo. Aí você se lasca. Você vai sair ali, não precisa. Eu tenho esse feliz costume de toda hora que eu vou sair com o meu carro, eu ponho a mão e digo: Senhor, toma conta. Eu deixo meu carro lá no centro e digo: Senhor, toma conta. Meu filho falou: pastor, pai, põe o carro no seguro. Eu nunca tinha colocado o carro no seguro, coloquei no seguro. Quando eu vou fazer uma viagem a Curitiba, ele disse: pai, eu comprei uma corrente, um cadeado para o senhor pôr na roda, no guidão, no volante. Não sabia que tinha cadeado daquele tamanho, cadeado desse tamanho assim. O que eu faço com isso? Eu passo aqui, passo lá embaixo assim e enrosco. Cheguei lá em Curitiba, passei o cadeado, enrosco. Mas quando ia saindo, eu falei: Deus, apesar do cadeado, e o senhor tem muitos anjos aí desocupados, manda os anjos tomar conta aqui do meu carro. Eu demorei 3 horas. Quando eu chego de longe, tem um camarada sentado em cima do capô do meu carro. E eu cheguei de longe assim e falei: ô querido, a mamata acabou, viu? Ele falou: o senhor é dono do carro? Falei: dono eu não sou, porque eu não paguei tudo, mas eu sou meio dono, sou meio sócio aqui, né? Ele falou: sabe o que acontece? Eu sou afastado da Assembleia de Deus, mas quando eu ia passando aqui perto desse carro aqui, Deus falou que era para eu tomar conta desse carro aqui, porque o senhor esqueceu a janela do carro aberta. E está seu paletó, sua pasta, está cheia ali de coisas, documentos, tudo ali. Mas só que é o seguinte, eu tenho que trabalhar, eu estou aqui 3 horas tomando conta desse carro aqui. Aí eu abracei ele e falei: querido, você tomou conta do meu carro, mas não foi para isso. Deus segurou você aqui, porque você falou que está afastado da Assembleia de Deus e você vai voltar para Jesus agora, nesse instante. Abracei, chorei e orei com ele. Eu tenho certeza que Deus fez a obra naquela hora ali. Aleluia! Só que quando cheguei em casa, falei: Newton, que adianta? Seguro, cadeado, corrente, para um relaxado que nem eu, que larga a janela aberta, é melhor encomendar os anjos. Aleluia, você pode dizer aleluia. Por isso, lá em casa nós estamos aprendendo a viver pela fé. Roubaram 3 carros meus. 2 voltaram. Por que não voltaram os 3? Porque eu não sabia ainda fazer uma oração para ladrão. O primeiro, quando eu soube, já estava desmanchado. Mas teve um que saiu e eu falei para a igreja: vai voltar em nome de Jesus. Demorou 3 anos.
A Regina estava na porta da igreja quando chegou um homem com um carro parecido com o nosso, mas era o nosso. Pintadinho de novo, pneus novos, motor retificado, tudo por dentro tinha sido feito. E ele chegou assim e falou assim: é aqui que mora o Newton Tuller? Minha esposa disse: não, ele é meu marido, mas ele não mora aqui não, aqui é a igreja. Ah, eu vim buscar um documento desse carro aqui. Minha esposa falou: roubaram um carro nosso quase igual esse aí. Então, sabe o que ele fez? Se você não quiser acreditar, não tem problema, porque Deus já fez mesmo. Ele deixou o documento de andar com a minha esposa e até ontem ele não tinha chegado ainda. Ele largou o carro e o pessoal falou: pastor, depois de 3 anos, eu falei: agora reformaram, trouxeram pneu novo, pintura, tudo, mas voltou. E por isso, quando alguém rouba alguma coisa, eu me ajoelho, eu peço para Deus e faço uma oraçãozinha bem singela para ele. Deus, arrebenta com aquele camarada lá. Deus, quebra as perninhas dele, quebra os braços dele, aperta a moleira dele até embaixo assim, Senhor. Dá desarranjo intestinal, dá tosse, coqueluche, dor de dente, dor de olhos. Oh Deus, não mata não, mas quebra o sujeito. Eu não vejo um amém na minha igreja quando eu oro. Uma mulher falou para mim: pastor, a Bíblia diz que é para o Senhor amar os inimigos. Inimigos vêm de inimizade. Quando eu faço alguma coisa para alguém, eu crio uma inimizade. Ladrão é protótipo do diabo, que veio matar, roubar e destruir. O outro carro que eu roubei, calma, o outro carro que eu roubei, presta atenção, roubei mesmo. O camarada tinha me roubado, foi na delegacia, e chegou lá, o delegado soltou ele com um carro e tudo. Aí alguém falou assim: pastor, seu carro está lá em Paissandu, no endereço assim, assim, assim. Cheguei, a criançada dele, estava tudo dentro do meu carro. Falei: cadê o papai? Papai está dormindo, está bêbado. Eu entrei bem devagarzinho dentro da casa dele, peguei a chave, e ele... Peguei a chave e fui embora com o meu carro. Eu roubei o meu próprio carro. E depois ele telefonou para mim. Era um ex-boliviano, um rapaz que tinha passado na casa de recuperação. Eu ia devolver o seu carro, pastor. Eu falei: eu sei, por isso que eu fui lá buscar. Então, tudo bem. Faça uma oraçãozinha. Na nossa igreja tínhamos 2 cultos, mais um. Hoje nós temos um só. Saíram 7 igrejas da nossa igreja. E o Newton veio me avisar que tinham roubado a minha casa. Você lembra que eu contei isso para vocês? E tinham roubado nossa casa. E quando meu filho chegou e falou: papai, entre um culto e outro, pai, os ladrões entraram lá em casa e roubaram tudo. Eu falei: querido, não roubaram tudo, lá não tinha tudo. Ele falou: pai, olha a televisão, os aparelhos do Jader, da Vanessa, os meus aparelhos, roubaram o que nós tínhamos lá, roubaram o seu relógio, que o senhor tinha ganho, aquele relógio de ouro, roubaram tudo, pai. Ainda quebraram o ovo para tudo quanto é lado da nossa casa. Falei: se você quiser ir fazer um BO lá, mas eu ainda tenho um culto ainda, eu vou fazer mais um culto. Comecei o culto com todo mundo em oração. Senhor, põe a tua mão, rebenta, Senhor, põe a tua mão. Acabou o culto, todo mundo foi lá para casa. Lavaram as paredes, arrumaram tudo direitinho. É coisa terrível. Mas à noite eu dormi. Eu só consegui dormir, agora só consigo dormir deitado, sentado, em pé, encostado. É o sono do justo. Minha esposa ficou doente no hospital, eu fui lá passar a noite com ela. De manhã ela falou: Newton, eu tomei conta de você a noite inteira. Nem bem cheguei, sentei assim perto dela,
de domingo à noite, domingo à tarde eles roubaram. Chegamos segunda-feira, começamos a arrumar tudo. É terrível ser roubado. E de segunda para terça, a Vanessinha falou: pai, naquele tempo, hoje tem a casa da Vanessa em cima, a casa do Jader, mas naquele tempo só tinha uma laje. Vanessa falou: pai, o senhor ouviu barulho essa noite? Eu não ouvi nada. Eu subi a escada assim, preste atenção, todas as minhas coisas estavam em cima da laje. Os ladrões vieram por um terreno baldio que tinha lá, entraram de caminhoneta e colocaram tudo ali em cima. Acharam até um preguinho para colocar meu relógio assim. O delegado falou: pastor, isso é conversa para boi dormir. Eu disse: mas aconteceu. Eu não sei se a hora que eu orei o ladrão estava na igreja. Ou se o anjo foi lá e falou: devolve as coisas para o cara, que o negócio vai ser sério para o seu lado aí. Eles me devolveram tudo. Querido, a fé não tem lógica. Santo Agostinho disse o seguinte: eu creio porque é absurdo. Eu creio porque é absurdo. É absurdo um camarada bandido, terrível, se converte e se torna um pregador do Evangelho. Vocês aqui em Mato Grosso ouviram falar no Diabo Louro? O Diabo Louro ficou na nossa casa de recuperação e se recuperou completamente. Ele tomava conta da minha filha para ir, estuprador, tomava conta da minha filha para ir ao colégio. Ele tinha um diabo assim no peito. Ele esteve aqui em Campo Grande, dentro de um poço. Puxaram pelo sarilho até na boca do poço, assim, para ele beijar a mãe dele, e voltou outra vez, porque ele estava escondido da polícia. Esse homem tinha um apelido de Ângelo, anjo de Deus, puro. Um dia eu vim pregar em Presidente Prudente e na volta, muito tarde, furou um pneu perto de Santa Fé, e eu bati numa borracharia lá, e o camarada lá da janela em cima falou: eu não vou atender mais ninguém não, estou cansado. Falei: venha, eu vou pagar o dobro para o senhor, faz isso para mim, eu moro em Maringá. Aí ele desceu reclamando lá, foi lá, tirou o pneu do meu carro, resmungando. Quando chegou dentro da oficina assim, eu falei: o senhor já ouviu falar no Diabo Louro? Ele arregalou dois olhos, que só tinha dois, então arregalou o que tinha. Falei: Ângelo, abre a camisa para mostrar para ele. O anjo abriu a camisa assim, um diabão assim aqui. Ele consertou. Quando acabou de consertar, pôs lá o pneu. Quanto que é? Nada. Eu vou chamar minha esposa para fazer um café para vocês, que está muito frio, não é? Mas nada. Eu saí, peguei o carro, falei: ei, anjo, primeira vez que andar com o diabo deu certo. Mas era um diabo convertido. Isso é fé. Você não entende isso, nem eu entendo. Eu costumo dizer, e eu não entendo muito, eu não entendo porque essa luz está acesa. 2 fios aí e a luz acesa. Eu não entendo como uma vaca preta come capim verde, dá leite branco e manteiga amarela. Como pode isso? Mas isto aqui é fé. Eu não entendo como só dando uma volta em volta dos muros e depois grita e o muro cai.
Eu não entendo como aquele povo de Israel chegar lá, pegar um pincel de sopo lá e começar a pintar as vergas da porta lá. Não tem souvenir, não. Então pinta com sangue mesmo. E de repente a morte vem e não entra ali, eu não entendo. Por isso que a morte não entra no seu coração, porque tem sangue no seu coração. Praga nenhuma. Praga nenhuma entrará na sua tenda. Uma mulher em Maringá falou assim para mim: eu vou jogar uma praga em você. Eu falei: uma só, querida, não perca tempo, põe todas as pragas que você quiser, manda a diabada toda, os que estiverem de férias, traz tudo, manda tudo para mim, porque vai bater em mim e vai voltar em você. Ela falou: cruzes. Aleluia. Eu não entendo. Agora, querido, não é todo mundo que fala que tem fé. O princípio da fé é a palavra de Deus. Existe uma fé natural que todo mundo tem. Os maiores bandidos do mundo, Hitler tinha, Lampião e todos os piores homens e mulheres da história. Essa fé chama-se fé natural. Só dá para o gasto, só dá para a conversão. Quando ouve a palavra de Deus e é despertada essa fé, ele se converte naquele instante. A outra fé é uma fé operante que nasce com a conversão e vai crescendo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Eu entrei num carro leito em São Paulo, em Maringá, para ir a São Paulo, e para dormir. Mas o mentecap na minha frente acendeu uma luzinha e obrigado, acendeu a luz aí. Assim, noite inteira, aquela luz na minha cara, e ele lendo, e eu gemendo, ele lendo, noite inteira. Eu pensei, quem sabe ele vai fazer um vestibular, prestar um concurso. Então, tadinho, deixa ele aí. E de manhã eu todo amarrotado, sem dormir mesmo, olhei assim, ele tinha lido uma pilha assim de Pato Donald. Meus queridos, a fé dele aumentou? Não, mas a minha diminuiu. Que eu tive vontade de pegar ele, e dar uma torcida no pescoço dele. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o princípio da fé é a palavra de Deus. Por isso, igreja que não prega a palavra de Deus, tem igreja que só fala em cura, só fala em prosperidade, só fala nisso, e não prepara o povo para subir no arrebatamento. A fé tem que ser, ela tem que ter ação, você tem que exercitar a sua fé. Não adianta, a mulher falou para mim: ore por mim, pastor, eu tenho muita fé. Não precisa, dona, não precisa muito não, vamos por pouco, pode ter até o tamanho do grão de mostarda, contando que você exercite essa fé. Essa ação da fé, presta atenção, o carro tem um motor de arranco. Eu dou o start, dou a partida naquele motor de arranco. E naquele instante, fornece uma carga elétrica num aparelho, numa peça ali chamado induzido. E quando vem essa descarga no induzido, motiva uma ação do motor e o motor sai. Por isso que aí criaram a palavra motivação. A sua fé motiva uma ação do Espírito Santo na sua vida. Me acompanhe, por favor. Então esse é o exercício da fé, é obediência. Não foi a água do Rio Jordão que curou Naamã.
O que curou Naamã foi a ação dele de obedecer e entrar 7 vezes. 6 vezes não resolvia, tinha que ser 7. E esta ação de obedecer, Jesus curou um leproso e disse, vai se apresentar. Jesus curou, não orou por um leproso ali, vai se apresentar ao sacerdote. Ele não ficou curado naquela hora, não. A Bíblia diz, indo ele, presta atenção, olha o gerúndio aqui, vocês que estudam. Indo ele é ação, indo ele foi curado. Se ele não obedecesse, ele não seria curado. Então essa ação, por isso que essa luz está acesa, por causa de um grande lago que tem por aí, e a água desce no rochoso, num declive, dentro de canos, e desce com força, com volúpia, e bate lá embaixo, nas turbinas, com toda a volúpia, e naqueles dínamos ali, vai fornecer força, energia e luz. Quando você exercita a sua fé. Eu às vezes faço um apelo, você que quer receber uma bênção, vem aqui na frente. Alguém fala assim, se Deus quiser me curar, Ele pode me curar aqui mesmo. Ó infeliz, se você não tem coragem nem de sair dali, nem de sair do banco, exercitar sua fé para você vir aqui e não, isso não é acompanhar Jesus, isso é deixar Jesus acompanhar você. A obediência é fazer aquilo que Ele manda. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Quando eu bebo chá, estou quase no meio da mensagem. Hoje não adianta, pastor, falar, mandar parar, que não vou parar mesmo. Aleluia. Quais as áreas da nossa fé? Em que jeito que nós pecamos? Nós pecamos por pensamento, por palavras e por atos. Deus não perde para o diabo. Então a igreja precisa ter pensamento de fé, fale comigo. Palavras de fé e atos de fé. As pessoas não gostam de pensar. 85% das pessoas não pensam. Mais 10% pensa que pensa, mas não pensa. Só 5% das pessoas que realmente pensam. Pensamento de fé não é pensamento positivo. Você vai fazer um exame e você vai lá, vou passar, tem que ter palavra, não é? O fluido, tem que vir um fluido, que nem os espíritas falam, não é? Então vai. Não adianta você falar, vai passar, você passa na porta, passa de volta e não passa nada. Pensamento de fé é quando você põe o seu pensamento escravizado na palavra de Jesus. Então aquilo que você pensa, aquela mulher que estava com aquele fluxo de sangue, com aquela hemorragia, com aquela menstruação de tantos anos, ela pensou assim, eu vou lá. Quando você veio para a igreja hoje, você deve ter pensado assim, eu vou lá. E eu vou receber a minha bênção hoje. Aquela mulher já saiu curada de casa, só foi buscar encomenda. Porque ela teve um pensamento de fé, eu vou lá. Esse pensamento de fé que deve mover a todas as pessoas. Agora, palavras de fé. Nós temos palavras torpes. Nós temos palavra de desânimo. Coisa terrível conversar com um camarada desanimado. O apóstolo diz, nós vamos construir. Para quê, pastor? Tá bom assim mesmo. Nós não temos dinheiro. Você já viu 2 desanimados conversando? Aí um cai em cima do outro.
Eu sempre conto uma história quando eu fui pastorear uma cidade do estado de São Paulo. E cheguei lá, tinha um terreno 50 por 40, por 30, 40. E a igrejinha, uma igrejinha pequenininha, perto de uns pés de banana assim. Um grupinho ali pequenininho, e a turma cantando. Foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigou. Oh my God. Falei, Regina, onde nós caímos? E eu dei umas voltas por ali, convidei bastante gente, a Regina também. E naquele dia a igreja estava cheia, mas cheia. A igreja 6 por 8. Ainda tem um pedaço assim que é a mesa de Santa Ceia. Ainda tem um outro pedaço assim que é o púlpito. E tinha ali meia dúzia de cadeira, cada qual mais desanimado. Mas a igreja encheu. Ficou cheinha, você não podia nem rir que batia a cara um no outro. Tava... E os presbíteros ficaram animados. Olha, nossa igreja encheu. Encheu que jeito? Um grupinho assim. Logo naquela semana reuni os presbíteros e falei, vamos fazer uma igreja maior? Para quê, pastor? Nós não temos dinheiro nem para caiar. Para caiar é passar cal. Para caiar. Eu já arrumei um outro tipo de crente, crente para caiar. Crente para caiar é crente desanimado. Mas eu insisti, ele falou, o senhor que sabe. Glória a Deus. No mundo tereis presbítero, mas tem de bom ânimo. Aí eles falaram, não, nossos presbíteros aqui são bons. Aqui é bênção pura. O senhor que sabe, pastor, se é eu que sou. Novinho no ministério, começando, estava no 3º ano, 4º ano de ministério. Então vamos fazer. Aí daqui uns dias nos reunimos para saber o tamanho do templo que nós vamos fazer. Já era 6 por 8. E eu falei, que tamanho que vocês querem? Aí um falou assim, você que sabe, fulano. Ele falou, não, você que sabe. Eu fiquei no ping-pong, você que sabe, você que sabe, você que sabe. Até que um mais animadinho dos 3 falou, pastor, a gente podia fazer 8 por 8. Meu pai. 6 por 8, fazer 8 por 8. O miseravinho queria aumentar 2 metrinhos na igreja. Só para a sogra dele, para o tio dele, o avô dele. Eu estou pensando um pouquinho maior. Quanto, pastor? Estou pensando em 14 por 30. 14 por 30. Eu mandei rasgar, porque era de graça mesmo. Mandei rasgar 14 por 30. As valetas lá. E logo, num domingo que passou, as valetas estavam rasgadas lá. E eu cheguei na igreja, na escola dominical, estava bem frio, e os 3 estavam ali de paletózinho, beirando o buraco ali, olhando assim. Eu cheguei bem quietinho para ver o que eles estavam falando, e um deles estava falando assim, temos buraco aqui por muitos anos. Que vontade! Empurrar os 3 e tapar, claro, com muita fé. Quando eu chegava ali cantando na igreja, Deus cumpre as promessas, Deus cumpre o que diz. Em 9 meses a igreja estava prontinha. Ninguém sabe como chegou o dinheiro. E no dia da inauguração, todos de gravatinha, paletózinho, passavam perto de mim e falavam, pastor, é uma obra de fé. Falei, minha, né, meu filho? Se não, 8 por 8. 8 por 8. Aleluia! Aleluia!
Romanos 10, 8 e 9, diz a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Coração e boca estão interligados. Mas o que diz a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra de fé que pregamos. É com a boca que nós profetizamos. Aleluia! Salomão disse, a morte e a vida, ou melhor, a vida e a morte estão no poder da língua. Você diz, meu marido não vai se converter nunca. Ele não vai se converter nunca, você já falou. O diabo fala, pode deixar por minha conta. Esse meu filho não vai dar nada. Seu filho que está nas drogas, seu filho que está na prostituição, seu filho que abandonou a igreja. Pastor, ele não aceita oração. Claro que aceita. Quando ele está dormindo, ele aceita. Quando ele estiver dormindo lá, você chega lá e coloca a sua mão e ora sobre ele lá, repreende. E todas as vezes que você falar sobre aquele filho, diz, ele é de Jesus. Profetiza sobre seu marido, sobre seus negócios. Você chega na sua firma e diz, eu já sei que essa firma não vai dar nada. Você vai fazer uma viagem, você fala, vou fazer essa viagem, mas já sei que não vai dar nada. Não vai dar mesmo. Você está profetizando. Profetiza. A Bíblia diz que Deus tem mais fé do que qualquer um de nós. Ele diz, haja luz, e houve luz. Haja isso, e houve. E você com a sua boca, você profetiza a bênção. Esta igreja vai para frente, minha vida vai para frente, meus negócios vão para frente, minha viagem vai para frente, todas as minhas coisas vão para frente, porque eu estou profetizando em nome de Jesus. Aleluia! Preste atenção, olha para mim. Pensamento de fé e palavras de fé é igual a atos de fé. O pensamento de fé e a palavra de fé vão gerar atos de fé. Meus filhos queriam comprar um cavalo. Falei, filho, como é que eu posso arrumar dinheiro para comprar um cavalo? Mas o Agapto, marido da minha irmã, soube disso e falou, Nilton, eu vou mandar dinheiro para você comprar o cavalo para os seus meninos. E nós fomos numa cidade a 24 quilômetros de Maringá. E chegamos lá, tinha um cavalo que a gente queria. Um cavalo persa, todo pintado de cima e embaixo. O cavalo tinha sido de circo, andava assim, pulava, dançava, fazia tudo. Os filhos ficaram loucos pelo cavalo. Eu perguntei por homem, quanto o senhor quer no cavalo? 12 mil. Eu falei, o senhor não acha ruim de oferecer? Não. 8 mil que eu tenho. Não foi roubado o cavalo, não. Eu não vendo para o senhor. Tudo bem. Quando saí, os filhos quase me bateram. Pai, o homem me oferece, pede o cavalo, pede 12, se oferece 8. Eu falei, eu não tinha 9, rapaz, só tinha 8. Como é que eu vou oferecer? Mas esse cavalo é nosso, pode deixar que é nosso, esse cavalo aí. Ele deu o cavalo graciosamente para um juiz de direito de Astorga. Se arrependeu, foi lá, comprou o cavalo. Ele era gerente do banco. Largou a igreja dele, da Congregação Cristã no Brasil, largou a igreja dele. Arrumou um amante. Foi expulso da gerência do banco. Estava com aquela amante. Pegou o carro da amante. Rebentou o carro da amante. E o conserto ficava em 8 mil. E ele tentou vender por tudo quanto é jeito, não conseguia. Foi lá em casa, falou, quer comprar o cavalo? Falei, quanto o senhor quer agora? Agora é 25. Posso oferecer?
8. Mas 25, 8. Depois de um ano, mandou o cavalo no cabeleireiro, cortou a crina do cavalo, as unhas do cavalo, ficou tudo bonitinho, e deu o cavalo por 8.000 para nós depois de um ano. Querido, preste atenção, o que é seu, ninguém vai tomar. Às vezes você quer comprar um carro à noitinha quase, ai, eu vou comprar, que se eu não comprar o homem vende. Não vende. Se é seu, não vende. É seu. E isso é a palavra de fé que nós pregamos. Agora preste atenção uma coisa. Quantas promessas que eu falei que a Bíblia tem? 8.810. Eu gostaria de, para terminar, fazer um comentáriozinho de cada uma dessas 8.810 promessas. Falei alguma coisa errada, pastor? Presta atenção rapidamente aqui. As 6 maiores promessas da Bíblia. Eu vou correr tanto que vocês não vão se cansar. A maior promessa da Bíblia é a promessa de salvação. Se você não é salvo, você não é filho. Se você não é filho, Deus não tem compromisso com ninguém. A Bíblia diz que o sol e a chuva vêm para bons e maus, mas sombra é só para quem procura. E outra coisa, você recebe bênção na garupa do crente, na garupa do filho. Mas o filho recebe direto. O filho é filho. Por isso que Abraão queria que o empregado dele fosse filho. Deus falou, não, vai nascer um filho aí. O Isaac vem. Quantas cruzes estão em cima do Gólgota? 3. Coloca um R em cima de cada uma delas. A primeira cruz é a cruz da recepção. Ele recebeu Jesus. Jesus falou com ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje? Mas não tem que ir para o purgatório? Não existe purgatório. Purgatório é uma invenção da Igreja Católica para arrumar dinheiro para construir a igreja de São Pedro em Roma. Existe purgueiro por aí, mas purgatório não. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas não tem que reencarnar, que nem diz os espíritas. Ali Jesus arrebentou com a doutrina espírita. Tem que reencarnar. Reencarna ali, reencarna aqui. Se não tem gente, reencarna no cabrito, no coelho, em algum lugar, mas tem que reencarnar para ir sofrendo, para ir se purificando, até chegar lá. Nada, hoje tu estarás comigo no paraíso. Eu estava na sala do meu sogro, tinha um espírito assim, e passou uma formiga, saúva. Quando passou assim, eu fui atrás da formiga para matar a formiga. O seu João falou, não mata não, pastor, pode ter um parente seu encarnado nessa formiga aí. Falei, seu João, tenha paciência. Se parente meu tivesse de encarnar, ia encarnar em borboleta, em beija-flor, mas logo em formiga. E se tiver encarnado, desencarna. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Se tiver alguém essa noite aqui que ainda não entregou o coração para Jesus, que ainda não tem certeza da sua salvação, hoje é a hora, é o minuto, é o agora para você entregar seu coração para Jesus. Você passará de criatura para filho de Deus. A segunda grande promessa é o batismo com o Espírito Santo. A igreja não pode se esquecer disso, que nós temos um compromisso de sermos cheios do Espírito Santo. A rua da sua casa está meio esburacada, mas dá para passar carro. Mas quando o prefeito põe um palmo de asfalto em cima, reveste aquela rua ali, aquela avenida fica mais segura.
Todos vocês estão bem vestidos aqui, mas na hora do frio, quando chegar o julho, na hora do frio mesmo, nós precisamos de mais roupa, nós precisamos de ser revestidos. E o frio da ignorância, e o frio da incredulidade, o frio de toda sorte de pecado está chegando, e nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo, temos que ser cheios do Espírito Santo, temos que ser batizados com o Espírito Santo, temos que falar línguas estranhas, e temos que profetizar em nome do Senhor Jesus. A terceira grande promessa é a volta de Jesus. Gente, nós estamos fazendo grandes planos, eu também estou fazendo em Maringá, mas uma hora dessa. Mas alguém falou, pastor, Jesus não volta agora, porque o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura para Jesus voltar. Eu falei, onde está escrito isso? Na Bíblia, mas só se for na sua, na minha não. Na minha está escrito assim, e o Evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim, é o fim. Mas não a vinda de Jesus. A vinda de Jesus basta lá em cima completar o número dos escolhidos. E não tem negócio de esperar as nações. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. E 2 bilhões ainda nem sabem que Jesus existiu. Então, se Jesus voltasse hoje, o mundo ainda iria existir por mais de 1000 anos, pelo menos 1007 anos. Depois da vinda de Jesus, porque tem a grande tribulação, depois tem o milênio, então lá na frente virá o fim. Então, claro, lá na frente, os anjos vão pregar, as 2 testemunhas vão pregar na grande tribulação, e muitas coisas vão acontecer, mas não é para a volta de Jesus. Jesus poderá voltar a qualquer instante desse. Você crê nisso? Em quarto lugar, estou chegando ao fim. Em quarto lugar, a promessa de que Jesus cura a nossa enfermidade. Tem promessa de cura? Tem. Olha para Isaías 53, promessa de cura. Olha para o Salmo 103, promessa de cura. Eu sou aquele que perdoa todas as tuas iniquidades. Você crê nisso? E o restante do versículo diz, e sara as tuas enfermidades. Então você pode pedir a Deus para curar, e não precisa falar, Senhor, se for a tua vontade. É claro que é a vontade dele, pois está aqui escrito na palavra. Coisas que estão escritas na palavra, você não precisa submeter à vontade. Você pode crer nisso? Ele cura a sua enfermidade. E não dá tempo de falar sobre as 2 vezes que eu tive câncer. Mas uma vez eu tive uma úlcera terrível. Eu não podia nem beber água, nem comer com a minha família, eu não podia. Tudo fazia mal, tudo fazia mal. E um dia eu estava no sítio Marília, em Londrina, quando um pregador lá do estado do Rio, da igreja presbiteriana, estava pregando sobre fé. E eu lá atrás, perto de uma piscina grande lá, eu falei, hoje eu vou deixar essa úlcera aqui. Não tinha nem um pastor, tinha uns crentes ali, eu falei, vem cá, orem sobre mim. E eles oraram. E eu falei, estou curado em nome de Jesus. Mas daqui a pouco, me deu uma dor. Eu fui abaixando assim, e aquela dor, e eu me sentei numa pedra, assim, 3 moças da igreja vieram assim, pastor, o senhor está morrendo. Eu falei, vai para a igreja rápido, não fala nada para ninguém. Eu não gosto de gíria, mas eu falei, olha aqui, Satanás, não vem que não tem. Pega seu boné e some daqui. E me levantei, respirei, e fui assistir a mensagem outra vez. E de manhã falei, estou curado. E peguei 2 rodelas de pão feito em casa, com manteiga de gado, não é margarina não. E passei assim as camadas, que ele ficou brilhando que nem cabelo antigo. E eu comi. E me veio uma cólica. Falei, pode sumir daqui.
Eu estou bom. E fui para a mesa de refeição. Carne de porco frita. Os adventistas são muito queridos meus, muito amigos meus. E me perdoem eles, mas eu sou doido por uma carninha de porco. E eu comi de me lambuzar. Estou curado até hoje. Até hoje. E quando eu chegava em São Paulo, minha mamãe falava Newton. E eu estava comendo pepino à noite, e manga, e leite, e tal, e vai comendo. E se essa noite, se algum irmão, porventura, me der comida, eu vou comer também hoje à noite, tal. Eu vivo pela fé. E mamãe falava, Newton, não come essas coisas à noite. Eu falei, mamãe, lá dentro não tem luz não, lá dentro sempre é escuro. Qualquer hora é só jogar, triturar, em nome de Jesus, e vamos embora. Coma, coma, coma. Ele cura. Quinta profecia, quinta promessa. Deus atende a nossa oração. Às vezes uma mulher, apóstolo, vem falar para mim, uma mamãe, ora pelo meu filho. Eu disse, querido, eu vou orar, mas a oração de mãe vale mais do que 10 orações de pastor. É a mãe que está pedindo, é o pai que está pedindo. Agora na porta da igreja, uma igreja mais ou menos metade dessa, eu estava pregando, e lá na porta uma irmãzinha chegou para mim e falou assim, pastor, ora pelo meu marido, ele é um desgraçado. Ô louco! A senhora é crente? Graças a Deus, aleluia, ore canta alabás. E ele é um desgraçado. Falei, vou pegar essa mulher de jeito agora. Falei, querida, a senhora já orou esse mês pelo seu marido? Já jejuou por ele esse mês? Não, pastor. Essa semana a senhora já orou por ele? Não, pastor. Então vai orar a senhora que é dona do marido, não faz nada. Agora eu que não tenho nada a ver com isso, que eu tenho que orar. O dono do defunto pega na cabeça. Se eu vou no enterro de um camarada grandão lá, eu pego no pé, porque lá é mais leve. Vou lá em cima na cabeça, os parentes pegam. Você que é dona do problema, não ora, não jejua e quer que o pastor ora. Tem dia que eu chego em casa com um mundo de papéis de oração, eu ponho em cima da mesa e falo, ó Deus, vê o que o senhor faz aí, porque não dá tempo de nada. Preste atenção, querido. Se você me pedir oração essa noite, cuidado. Você tem que fazer a sua parte. E Ele atende a nossa oração. Ele atende. Eu tenho pedido a Deus, e Deus tem sido pródigo. Pescando lá no Rio Paraná com uma varinha assim, e os meus filhos. E o filho, ô pai, ó todo mundo de motor aí, de canoa, pai. E nós só com esse caniço aqui. Falei, rapaz, eu nunca pedi. Pedi, um camarada de Maringá não queria mais pescar, deu barco, deu motor, deu vara, aí peixe Deus dá, e estava tudo prontinho, é só pedir, pedir e dar-se-vos-á. E na minha igreja, no quinto banco assim, uma mulher pediu, eu falei, quem quer fazer 3 pedidos essa noite? E aquela mulher pediu, mas não era para falar, mas ela já, mulher, já levantou e tal. Já levantou lá e falou, pastor, eu quero uma casa. My God. Agora precisa muita fé. A mulher não tinha dinheiro nem para alugar um cômodo. Uma família da igreja deu um cômodo para ela morar com o filho dela. Naquele cômodo, um cômodo só. Era cozinha, quarto, banheiro, sala de estar, sala de televisão. E tudo num quarto só. E um banheirinho. Mas ela pediu uma casa. E eu disse, até Marimbondo tem casa. Como falei ontem, até João de Barro tem casa. Se bem com a crise da Dilma,
O João de Barros só está dando uma pinturinha, não está construindo mais. Está com problema. Mas ela falou, eu quero uma casa. Isso chama-se convicção. Isso chama-se determinação. Isso chama-se perseverança. Poucos dias depois, aquela mulher foi no meu escritório, chorando, e disse, pastor, meu filho quer ir embora para São Paulo. Eu falei, irmã, deixa ir embora rápido, que assim sua casa fica maior um pouquinho. E o menino foi embora. E chegou em São Paulo. Logo que chegou, arrumou um emprego numa empresa lá. Se engraçou por uma moça. Casou com aquela moça pouco tempo depois. O pai da moça morreu e deixou ali logo de cara uma herança para eles ali, mais ou menos. E ela falou, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos lá em Maringá comprar uma casa para a sua mãe. Deus mata um lá em São Paulo para resolver o problema do outro aqui. Aleluia! Eu sei que Deus responde a minha oração. Último lugar, uma das maiores promessas da Bíblia, que Deus quer que nós sejamos prósperos. Eu posso morrer pobre, mas vou morrer teimoso. Com uma trempe eu cozinho, mas com fogão autolimpante é muito melhor. Tem gente que gosta de ser pobre. Você conhece um carro BMW? BMW é Brasília muito velha. Eu vi uma Brasília velha, mais velha. Atrás assim ia. Estava escrito no vidro assim, propriedade exclusiva de Jesus. Coitado de Jesus. Irmãozinho, nunca coloca no seu carro, velho ou novo, propriedade de Jesus. Se você colocar no seu carro propriedade de Jesus, o pastor da igreja tem direito qualquer hora do dia ou da noite ir lá e pegar o carro. Porque é da igreja, porque é de Deus. Então não faz isso. Teve um camarada em Maringá que colocou no jornal, vende-se um Fiat 147, R$850. Aceita-se carro de menor valor no negócio. Não. Você pede, Deus quer dar. Toda casa que eu e Regina moramos, toda casa chovia dentro. Às vezes uma casa boa, estucada, bem arrumada, quando vinha a chuva. Aí um dia Deus deu uma casa para nós, quase no centro de Maringá, na rua Vaz Caminha, onde moro até hoje. Mas a primeira chuva, eu e Regina dormindo, e a Regina disse, Newton, está chovendo em cima de nós. Falei, até hoje nós alugamos goteiras, essas goteiras são nossas. Essas goteiras aí são nossas, não tem nenhum problema. Pode chover à vontade, molhe à vontade, Senhor. Essas goteiras são nossas. Você não gostaria de ter goteira sua? Na sua própria casa? Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos receber um milagre essa noite. Deus tem um milagre esta noite para nós. Aleluia. Você crê nisso?